Nobres amigos, bom dia. Eu sou o Fábio, das facas Faruco. Senhores, assim, por advento das minhas facas, e graças a Deus tiveram uma boa aceitação, eu acabei, cada faca minha, eu acabei criando um nome. Eu, na época, me inspirei com alguns fatos históricos, algumas situações, e eu dei às minhas facas alguns nomes específicos. Dentre eles, a faca degola, tá? O que acontece com a faca degola? Na época eu pensei assim, não, eu vou fazer uma faca que seja uma faca específica para churrasco, uma faca que tenha um bom fio, que seja uma faca realmente para cortar, para não haver queixa do fio da faca, uma faca que degole. Foi o raciocínio que eu tive na época que eu fiz a faca. Diante disso, gosto muito de fatos históricos, que é a faca degola. E me vi ali, hoje é a internet, né, pessoal? Me vi na internet buscando informações sobre isso. Até porque eu tinha um breve conhecimento de uma revolução que ocorrera aqui no estado, que também foi intitulada Guerra da Degola. Bom, o que acontece é o seguinte, aqui no estado do Rio Grande do Sul, na época, o sul do país era Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Né? Mas essa revolução da degola, a revolução federalista, ela ocorreu particularmente nos três estados do sul, né, que é Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, mas mais acentuadamente aqui no estado do Rio Grande do Sul. Bom, o que ocorrera na época? Na época era logo após a proclamação da República, o governo era o governo de Júlio de Castilhos, né? E aqui no Rio Grande do Sul tinha alguns indivíduos que não eram simpatizantes com o comando, né? Com as ideias de Júlio de Castilhos. Aqui, então, eram aqui os federalistas, tá? Que eram os maragatos. Tá? Bom, então, os maragatos, eles eram contrários às ideias do Júlio de Castilhos. E o Júlio de Castilhos, por sua vez, tinha os seus apoiadores, que eram os chimangos. Então, a Revolução Federalista que ocorreu dos anos de 1893 a 1895 foi uma guerra, digamos assim, daqueles apoiadores de Júlio de Castilhos e aquele contra Júlio de Castilhos. Então, os maragatos, os federalistas, que eram contrários a Júlio de Castilhos, travaram lutas cruéis aqui contra os chimangos, ou pica-paus, que eram os republicanos. Tá? Muito bem. Teve uma dessas batalhas, que foi uma luta sangrenta, que ocorreu no Rio Negro, se não me falha a memória, onde hoje é o município de Hulha Negra. Houve uma batalha lá entre chimangos e maragatos e coisa e tal, e foram feitos, reza a lenda, 300 prisioneiros chimangos, né, republicanos. E o exército, então, o exército federalista, na época, assim como também os chimangos, os republicanos, eles não deixavam sobreviventes, né? Eles não tinham prisioneiros, eles matavam à base da degola. Por isso, a Revolução da Degola ou a Guerra da Degola. Se destacou nessa situação, nessa batalha aí do Rio Negro, um indivíduo que na época era o tenente-coronel, que era o Adão Latorre. O Adão Latorre era um uruguaio, nascido ali em Rivera, Maragato. Ele chegou ao posto até de tenente-coronel na época das tropas federalistas. Reza a lenda que Adão Latorre teria degolado 300
chimangos e pica-paus. Tá? Dados originais das batalhas, dos manuscritos lá, dos próprios federalistas, apontam que a grande maioria já estava morto, né? E a degola se deu não em 300, mas sim em 30, que já é uma quantidade estupenda, né? Então, vamos considerar 30 degolados. Diante disso, eu comecei a ler os livros de história e vi uma imagem. Que se vocês procurarem aí, botarem Adão na Torre, vocês vão encontrar o Adão na Torre em uma posição de degola. Né? Que a faca de degola ela não trabalha assim, ela trabalha assim. Né? Vocês vão ver o Adão na Torre numa faca de tamanho e empunhadura semelhante à que eu fiz. Claro que eu não fiz a faca para degolar ninguém, fiz a faca para cortar carne, para churrasco, seja bem claro. Tá? Então, essa aí é a origem da faca degola. Muita gente me pergunta por que degola. Então foi por isso. Porque eu sempre tive... minhas facas elas têm nomes, então eu sempre me baseei em algum fato histórico, em alguma coisa para dar o nome às facas. E a faca degola foi em cima deste fato histórico. Tá? O Adão La Torre, ele morreu emboscado aos 88 anos, muito por conta do que aconteceu na guerra, obviamente, né? Lá no município onde hoje é Dom Pedrito. Tá? Então, essa é um pouco da história do Rio Grande do Sul. Não é uma história muito legal de se contar, né? Mas foi o que aconteceu. Foi uma guerra política, que a política há muito já atrapalha o desenvolvimento do nosso país, né? Tá bem, meus amigos? Então, esta é uma breve história. Esta é a origem do nome Faca Degola. Forte abraço. Eu sou o Fábio das Facas Faruco. Um abração.